Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torço contra. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter Ryan gol é um do jogador Ryan muito hoje? diferente. Oi, Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol será brasileiro. que vai ter gol Vende o que do quiser, Ryan me hoje? vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Ryan. Oi, Boa boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. Um abraço, um casaca no coração de cada um nesse finzinho de noite de segunda-feira, quase início de madrugada de terça-feira. E nosso Vascão entrou em campo nessa noite de segunda-feira no Maraca contra o Fluminense e deu bacalhau, né? Anotar mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. É, meus amigos, mais uma vitória do Gigante da Colina. Vitória importantíssima no clássico, né? Chupa Fluminense. O Ryan, né? Mais uma vez aí, ó. Fica tranquilo que eu tô aqui para resolver. Meteu o gol, ainda meteu ali o Czinho maroto para provocar a torcida do Tricolete, né? Depois ele foi ali na Cazé TV, aniversário do Casimiro Miguel, aquela coisa toda, né? Ele meteu o Miguel falando que fez o C pro Casimiro, né? Claro que é zoeira, todo mundo tá ligado que esse C aí é provocando, né, o Tricolete das Laranjeiras. Tivemos aí no Maracanã, nessa noite de segunda-feira, quase 54 mil pessoas no nosso querido Maracanã, no templo do futebol mundial. E o nosso Vasco da Gama, embora tenha começado o jogo um pouco abaixo ali na questão da voltagem, na questão da dinâmica da partida, o Fluminense desde o início abafando, tentando ali buscar as ações, o Vasco teve estrela. Abrimos o placar no fim da primeira etapa, ampliamos no início da segunda etapa e jogamos muita bola no segundo tempo. A gente vai enaltecer bastante os nossos jogadores, o nosso elenco, o nosso treinador. Vamos repercutir essa partida. Tivemos aí 2 jogos, né? Eu estou gravando para vocês aqui já no segundo tempo de Santos e Vitória. O Vitória está ganhando o jogo por 1-0 na Vila Belmiro. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter acabado, então não sei como é que vai ficar a tabela neste momento. Mas a gente tem uma conjectura que neste momento, com o Vitória vencendo o Santos, está ficando os 2 times com 31 pontos. O Vasco chegou a 39. Vamos falar dessas situações aí. Meus amigos, né? Na barreira eu vou festejar e cantar outra vez, como os loucos da saída. Ó meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Vambora, que tá começando mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal. Vamos vibrar, meu povão, ego, a rede vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Vamos vibrar, meu povão, ego, a rede vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Essa música vem muito a calhar
estreia do novo terceiro uniforme do Vasco da Gama, né? No uniforme fazendo homenagem ao time da década de 40, campeão de terra e mar, né? E aí o Vasco vence o clássico no Maracanã, proporcionando ao torcedor, vamos dizer assim, a legalidade para cantar esse segundo hino da torcida do Vasco, né? Que é Vamos Vibrar Meu Povão, é gol, no Maraca, né? Fazendo a alusão também ao campeão de terra e mar, né? O Vasco então quebrando um tabu, um pouco mais de 2 anos que a gente não ganhava um clássico jogando no Maracanã. Valeu, Fluminense, 156 jogos vitórias na conta do Vascão e contando, né? O Vasco fez essa postagem na rede social, é claro, provocando o Fluminense, né? Como o nosso freguês aí do futebol carioca, né, meus amigos? Olha só, o Vasco entrou em campo com aquele time que a gente realmente imaginava, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes. Essa foi a equipe que entrou aí como titular, né? Tivemos algumas substituições no segundo tempo, que foram elas: o Tietê saiu para entrar o Matheus França, o Coutinho saiu no finzinho para entrar o Verratti, o David entrou no lugar do Andrés Gomes, o Matheus Carvalho entrou no lugar do Nuno Moreira e o GB entrou na vaga do Ryan. Isso tudo, é claro, ali na segunda etapa, na reta final da partida. Se tratando aí das estatísticas deste clássico no Maracanã, tivemos aí, como eu já mencionei, quase 54 mil pessoas presentes. A torcida do Vasco fez uma festa sensacional, deu aula. O Vasco deu aula em campo e também na arquibancada do Maracanã, de como se torce, de como se curte um clássico, né? O Vasco da Gama aí tirando onda. E olha, meus amigos, a torcida do Fluminense, pelo que eu contei, tinham 16, 17 torcedores no Maracanã. É claro, é brincadeira, é claro que não. Mas ali, gente, eu acho que não chegou aí a 5, 6 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. E aí, é claro, a torcida do Vasco cantou, né? Arra, uhu, o Maraca é nosso, né? De fato, o Vasco se apropriou do Maracanã nessa noite de segunda-feira. Não tomou conhecimento do Fluminense, foi um jogo difícil, não foi fácil, mas deu bacalhau, deu gigante da colina. As estatísticas desse jogo: 48% de posse de bola para o Vasco contra 52% do Fluminense. Foram 13 faltas do Vasco, 16 do Fluminense. Tivemos 0 impedimentos. Foram 10 finalizações do Vasco e 9 do Fluminense, sendo elas 5 do Vasco acertaram a meta e 4 do Fluminense acertaram o gol do Léo Jardim. 5 escanteios, 1 para o Vasco, 4 para o Fluminense, 4 cartões amarelos, 2 para cada lado, nenhum cartão vermelho. Essas são as estatísticas. Pelo lado do Vasco, os cartões amarelos ficaram na conta de Nuno Moreira e do nosso treinador Fernando Diniz. O Fernando Diniz, inclusive, está suspenso para o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Tá? O Diniz ali que levou um cartão totalmente desnecessário na reta final do jogo. O Vasco vencendo o jogo por 2-0 ali, não tinha necessidade, né? Foi lá, deu um ataque lá na área técnica lá do Zubeldia, né? Acabou levando o cartão sem necessidade, o Diniz suspenso. Meus amigos, Léo Jardim, uma partida segura. No início do jogo teve uma entregada de paçoca na saída de bola ali com Barros e coisa e tal do Vasco. Léo Jardim fez uma defesaça numa finalização do Germancano, né? O Germancano é que peidou na paçoca, né? Ficou com medo, tremeu o Germancano. O Jardim fez uma grande defesa. Paulo Henrique fez um bom jogo, não apareceu tanto fazendo gol, dando assistência, mas fez um jogo muito seguro, um jogo tranquilão. O Piton também, um jogo bacana. Só que agora eu quero ressaltar 3 jogadores aqui nesse time do Vasco. São 3 jogadores. 3. Robert Renan, Carlos Cuesta, não importa a ordem, e o menino Cauã Barros. O Robert Renan e o Carlos Cuesta, gente, essa dupla de zaga do Vasco. Eu me privei de falar isso para falar aqui agora para vocês. Durante o jogo eu estava louco para falar, mas não falei. Porque zagueiro e goleiro
nunca se elogia antes de acabar o jogo, é sempre depois que termina. Eu estava vendo o jogo desde o início. O que esses caras jogaram na defesa, o Cuesta, o Robert Renan e o Barros, não está escrito no gibi. Mas jogaram muito. O Fluminense veio com tudo no início do jogo, fez uma blitz dentro da área do Vasco da Gama nos primeiros 5 minutos, ali sufocando. E a zaga do Vasco dando aula de como se tira a bola de dentro da área de tudo quanto é jeito. De primeira, com o pé, de cabeça, bola no chão, bola aérea, vai na marcação, vai no tempo de bola, vai na antecipação, é no mano a mano, é no 1 contra 1. Parabéns, olha. O Vasco aí com essa nova defesa já são aí nos últimos 5 jogos, 3 jogos sem sofrer gols, tá? Vencemos o Cruzeiro aqui em São Januário por 2-0, vencemos o Fortaleza lá no Castelão por 2-0 e agora aqui no Rio, no Maracanã, o Fluminense também por 2-0. E isso a gente tem que acreditar, a gente tem que ser justo, tem que colocar isso na conta da nossa linha defensiva, começando pelo Léo Jardim, passando pelos laterais, mas principalmente Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros. Falei e vou falar de novo e não me canso de falar. Muito a gente vai falar daqui a pouco do Ryan, muito se fala do Ryan, do Gomes, do Coutinho, e a gente tem que enaltecer mesmo. Estamos muito felizes com as atuações desses jogadores, mas a nossa zaga está jogando aquilo o que o torcedor do Vasco da Gama, que acompanhou o Vasco na década de 90, de 2000, acostumou a ver uma zaga de Vasco jogando. Uma zaga jogando firme, jogando simples, a bola chega na área e sai rápido, não fica ali rondando muito tempo. Uma zaga que, se der para sair jogando bonito, vai sair jogando bonito, mas se não der, vai rasgar para onde está apontando o nariz. Uma zaga que tem velocidade, tem qualidade para antecipar as jogadas, tem um ótimo timer, um ótimo tempo de bola, sobretudo na bola aérea. E uma zaga que parece que está jogando junto há bastante tempo, né? E são poucas semanas, meses aí. Esses jogadores estão jogando juntos, né? O Robert Renan falou depois do jogo na Cazé TV, falou que o Cuesta é um cara sensacional e que um casamento ideal. Eles já se deram muito bem dentro e fora de campo e estão se completando aí na nossa linha defensiva. E falando do Cauã Barros, é mais um jogo. Desde que ele retornou para o Vasco, ele estava no América Mineiro emprestado, desde quando ele voltou de empréstimo, o Vasco não conhece derrota, a palavra derrota, com o Cauã Barros jogando com a nossa camisa. Ou seja, hoje, Cauã Barros em campo com a camisa do Vasco é sinônimo de pelo menos um empate. Né? Digamos assim, já que o rapaz está invicto, não perdeu nenhuma desde que voltou aí de Belo Horizonte para atuar aqui no Rio de Janeiro com a camisa do nosso gigante da colina. E o Cauã Barros, ele joga como volante, mas quando o Vasco não tem a bola, ele vira literalmente um terceiro zagueiro. E é por isso, eu acho que está aí a receita do dinizismo está dando certo. Porque seja o Barros ou seja o Hugo Moura, não à toa o Hugo Moura faz o papel de zagueiro já por isso, porque são jogadores que quando o Vasco não tem a bola, eles fazem o papel de terceiro e quarto zagueiros. Então, enquanto todos os times se defendem com 2 zagueiros e os laterais fazendo aquela linha, aquele beabá que todo mundo já sabe, o Vasco faz isso, mas vai além. Jogadores de meio campo com capacidade para se defender como um zagueiro, mas com capacidade para dominar uma bola e sair jogando também, puxar um contra-ataque, que é o que o Cauã Barros está fazendo, que é o que o Hugo Moura faz também quando está em campo. Então, a gente só tem que enaltecer as atuações que o Cauã Barros vem empilhando com a camisa do Vasco. E esse jogo contra o Fluminense foi um jogo sensacional. Sensacional. O que o Cauã Barros rebateu e tirou de bola na entrada da área, dentro da área, desarmou, saiu jogando, deu caneta, puxou contra-ataque. Olha, tá de parabéns. E detalhe, o Vasco só entrou no jogo quando o Barros conseguiu entrar no jogo ali
junto com o Felipe Coutinho e o Tietê. Porque no início o meio-campo do Vasco não conseguiu ali dominar as ações. Foi aonde o Fluminense fez aquela blitz na área do Vasco, onde eu acabei de enaltecer a nossa defesa, que salvou e salvou muito bem o Vasco de levar gols no início da partida. Mas depois que o nosso meio-campo entrou no jogo, nossos jogadores de meio-campo foram para o combate, o Barros, o Tietê e o Coutinho, o Vasco mudou. A cara do time mudou e mudou mesmo, né? Aí veio aí a segunda etapa, naquela puxada de transição rápida, o Vasco na troca de passes, ali sempre pelo lado direito. O Ryan recebeu na entrada da área, levantou a cabeça, finalizou, a bola desviou no Freitas, matando ali o movimento de ação do Fábio. Caixa, né? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? E aí foi gol do garoto, né? Parabéns. Ryan aí tá voando, né? Tá ó, igual a SpaceX, decolando e o céu é o limite. Veio a segunda etapa, 1-0 Vasco, nenhuma substituição. Logo no início da partida, aos 6 minutos, belíssima finalização, se não me engano, acho que do Cuesta, né? E aí o rebote do Gomes, uma boa defesa do Fábio. O Fábio bateu roupa no primeiro chute, fez uma grande defesa no segundo, mas não salvou, porque aí chegou ali o Nuno no terceiro rebote, colocando para dentro, 2-0 Vasco. E aí daí em diante, o Vasco de fato, literalmente, administrou a vitória, mas com a posse de bola, com inteligência, né? E o Fluminense, nos momentos que levou risco na defesa do Vasco, é aquilo que eu falei para vocês e vou repetir de novo. Carlos Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros arrebentaram, jogaram muita bola. O Felipe Coutinho está entrando na sua forma física, correu o jogo inteiro, voltando para marcar e puxar jogo, saindo dentro da pequena área do Vasco, levantando a cabeça para sair jogando. Coutinho também jogou muita bola, não é porque o Vasco ganhou 2-0 não. Mas o Coutinho já está com outra forma física e um nível de assertividade nas jogadas que está começando a lembrar aquele Coutinho que todo mundo, o mundo inteiro acostumou a assistir nos últimos anos aí, né, que a gente conhece bem o nosso Little Couto. E aí, meus amigos, o Vasco, inclusive, ficou vários minutos com a bola no pé, sem ser incomodado pelo Fluminense e a torcida cantando olé, olé, né? Com um bandeirão ali no Maracanã da torcida do Vascão. A torcida do Vasco deu show na arquibancada. Uma segunda-feira memorável para o torcedor do Vasco da Gama. Uma segunda-feira histórica para todos nós, meus amigos, para nós torcedores aí do nosso Vasco da Gama. Aí, olha só. Tivemos aí o Juventude que ganhou do Bragantino por 1-0, né? Com esse resultado, o Juventude chegou a 26 pontos. O Bragantino continuou com 36, resultado que ajudou o Vasco, inclusive. O Vasco, neste momento, é o 8º colocado com 39 pontos. Passou o São Paulo, agora o São Paulo é o 9º colocado com 38. O Bragantino é o 10º com 36. O Vasco encostou no Fluminense. 2 pontos apenas agora separam Vasco e Fluminense. O Fluminense tem 41 pontos e o Vasco que tem aí seus 39 pontos, tá? No próximo jogo a gente pega o Bragantino, confronto direto aí, e depois a gente pega o São Paulo. Então são só confronto direto aí nessa parte aí do meio da tabela, na parte de cima, né, pra gente descobrir se o Vasco vai brigar mesmo, se vai se consolidar nessa briga por G7, G8, G6, ou se vai ficar ali na parte ali G9, G10, G11, né? A gente vai ter noção nesses próximos jogos agora, né, porque são 2 confrontos diretos, contra o Bragantino e também contra o time do São Paulo, né, meus amigos? Aí, olha só, deixa eu falar com vocês. Uma vitória que dá muita confiança para a nossa equipe. Isso já pode trazer algumas nuances de como pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil, mas lá, quando chegar lá, é outro jogo, é outra competição, é outra parada, né? Agora, não adianta querer tentarem desmerecerem o Vasco. Uma invencibilidade muito bacana. Nos últimos 10 ou 11 jogos, só uma derrota. Foi para o Palmeiras, que é o líder do campeonato. A forma foi questionável? Foi, mas só apenas essa derrota.
E de lá para cá o Vasco empilhou empates e vitórias contra equipes que estão performando em alto nível. Flamengo, Cruzeiro, Bahia, né? Agora o próprio Fluminense, o Fortaleza fora de casa, que embora esteja numa péssima fase, jogar contra o Fortaleza no Castelão nunca foi tão fácil, nunca foi assim, né? Baba, né? Nunca foi. Então a gente começa a ver aos poucos um resgate de uma identidade, uma recuperação de fato de uma identidade de um Vasco mais competitivo e muito mais vencedor. Muito mais vencedor. E aí a gente olha para o nosso time hoje, o Verratti entrando no finalzinho do jogo, nosso artilheiro, a gente começa a ter um banco de reserva de luxo. Porque sai o menino, sai o Nuno Moreira, aí entra o Matheus Carvalho, mas aí sai o Ryan e entra o GB, que é outro cria da base. Aí sai o Tietê e entra o Matheus França, que vem entrando bem também. Aí o Gomes saiu, tá jogando muita bola, o colombiano, para entrar o David, que segurou a marimba também ali. A gente tem a questão dos nossos laterais. Então hoje, gente, está muito claro que esse elenco do Vasco está caminhando a passos largos para uma reta final de temporada brilhante e talvez histórica. Talvez histórica nos últimos 10, 15 anos. Só vai depender dos nossos jogadores. Isso tudo passa também pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, pela diretoria que fez as contratações pontuais no meio da temporada, que se não tivesse contratado esses zagueiros aí, talvez a coisa não tivesse tão bem assim. Pelo Ryan, por ser humilde, por entender que deveria mudar a atitude dentro de campo e mudou e está voando, está jogando muito. Pelo Felipe Coutinho, que se empenhou, trabalhou, batalhou para poder achar sua melhor forma e está voltando à sua melhor forma física. Então a gente começa a ver o Vasco. Tem uma equipe titular, uma espinha dorsal muito bem definida. E ao mesmo tempo, quando nós ou o treinador, enfim, quando nós olhamos para o banco de reservas, a gente começa a ver peças de reposições que até um mês atrás seriam titulares absolutos, que é o caso do Verratti. Que é o caso até mesmo do Puma Rodrigues, que estava jogando como titular absoluto, está no banco, mas pode jogar a qualquer momento de novo, que tem bola para isso. Ambos, tanto o Verratti quanto o Puma. Tem o Tietê, que hoje, por exemplo, o Tietê é reserva nesse time. O titular, na verdade, é o Hugo Moura. Aí o Tietê entrou, não fez um bom primeiro tempo, na minha visão, melhorou no segundo tempo, saiu, mas está voltando a ter ritmo, né, que estava lesionado. Então a gente nota uma evolução significativa, substancial aí no nosso elenco. Eu estou muito feliz, 39 pontos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, respeitando a sua fé, a sua religião, é claro. Nosso Vasco não cai, não tem mais perigo de rebaixamento. Acabou, esquece, acabou. Faltam 9 jogos para o campeonato acabar, o Vasco aí com quase 40 pontos. Graças ao nosso bom Deus, não tem risco de rebaixamento esse ano. Agora a conversa nossa aqui vai ser: vamos classificar para a Sul-Americana, vamos classificar para a Libertadores, vamos brigar pela 6ª colocação, pela 7ª colocação, pela 10ª colocação. É isso que a gente vai conversar aqui no canal agora até o final do ano. A Copa do Brasil já está definido, estamos na semifinal. Se passar do Fluminense, é final de campeonato, meu irmão. A torcida do Vasco pode ter um final de ano memorável, um final de ano histórico. E essa frase que está sendo muito dita aqui na internet, eu vou dizer de novo, muita gente fala, eu vou falar também, é que o Brasil não está preparado para ver o Vasco campeão de uma Copa do Brasil neste momento. Quando eu digo isso, é o amor da torcida do Vasco, a sede de título que nós estamos, o tamanho da torcida do Vasco, o apelo público, apelo na mídia social, vai parar o nosso país. Vai parar. Aí ano que vem, tem a Nike chegando, reforma de São Januário prestes a começar. O Vasco vai se reforçar mais ainda para a próxima temporada. Tem o nosso centro de treinamento que está passando por obras e vai ficar aí à altura de um clube da Série A. Tem a questão que pode chegar um investidor para poder
somar na SAF. Muito se fala da Crefisa, vamos aguardar. A gente já vê aí o Baby lá, o BAP lá, o presidente do Flamengo, chorando, dando ataque de pelanca, desesperado, com medo da Leila Pereira vir pro Vasco, desesperado, morrendo de medo. A gente já começa a ver um Botafogo que arrebentou, mas que já está num processo de desmonte, de desmanche. Talvez não seja aquele Botafogo que a gente pensou que ia ser nos próximos anos, mas tem muita lenha para queimar ainda. A gente começa a ver um Bahia fazendo altos investimentos, inclusive no centro de treinamento, o Palmeiras gastando muito para montar um time. A gente vê um Galo Mineiro que gastou muito, mas não tem performance. A gente vê um Cruzeiro que gastou demais também e agora está começando a brigar. Então a gente começa a observar que não só o Vasco, mas o futebol brasileiro está tendo uma virada de chave nesse ano. E o ano que vem, 2026, vai ser o start para um novo rumo no futebol brasileiro. A gente vai ter aí uma nova, vamos dizer assim, uma nova liga. Tem a Premier League lá badalada, a gente está caminhando aí nos próximos anos com a profissionalização da arbitragem, com mais investimento, com coisas que estão para acontecer aqui no Brasil. A gente está prestes a ver uma mudança enorme no futebol brasileiro e o Vasco, ele está entrando nessa metamorfose, nessa mudança na hora perfeita, na hora exata, no time perfeito. É o que eu estou falando. É reforma de estádio, é Nike chegando, é se consolidando no Brasileirão, mais uma vez numa semifinal de Copa do Brasil, é centro de treinamento ali passando por melhorias, é empréstimo chegando, é investidor que pode chegar daqui a pouco, jogadores querendo vir jogar no clube. A coisa está mudando, torcedor. A coisa está mudando e eu estou sentindo que dessa vez vai ser algo concreto, não vai ser aquele negócio de 1 ano, 2 anos ali e depois 10 anos de sofrimento, não. Pelo que eu estou vendo, a coisa vai virar, o Vasco vai virar junto e olha, nós vamos voltar com tudo, hein? Nós vamos voltar com tudo quando a gente começar a ter esse novo futebol aqui no Brasil, que está tudo se desenhando para acontecer. A gente vai ter um novo Vasco da Gama, com uma nova vida financeira, com um novo estádio, com um amor renovado para com a torcida, se Deus quiser até lá com o título, uma nova mentalidade. Estamos muito perto a gente voltar a ver de fato o gigante da colina. Estamos muito perto. Eu estou muito feliz, muito feliz. Agora vamos descansar, deixar os jogadores curtirem, descansarem também. Vão trabalhar, vão treinar muito nos próximos dias. Que a gente pega o Bragantino, é um time chatinho também. Confronto direto. Meu irmão, se o Vasco ganha do Bragantino, esqueçam tudo. Esqueçam tudo. Que aí a gente chega a 42 pontos, meu irmão, aí a conversa muda totalmente de figura. Mas vamos com o pé no chão, uma coisa de cada vez. Humilde, devagarzinho, vamos lá, que dá pra gente chegar muito mais longe. Eu acredito, porque o Vasco é para quem acredita. Meus amigos, então vou ficar por aqui, um abraço para todos vocês, a gente se vê amanhã. Estou ficando por aqui muito feliz, né? Hoje nós temos 2 motivos para sorrir, 2-0 Vascão, 39 pontos na tabela e para cima que o céu é o limite. Valeu, meus amigos. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre e valeu, Vasco!